Paz do Senhor, bom dia, meu amado pastor, minha amada missionária. Coube a mim hoje ministrar a palavra aos nossos corações. Eu quero ministrar uma palavra que falou muito ao meu coração e eu creio que vai falar ao seu também. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu vou ler o capítulo inteiro, mas eu creio que Deus falará muito ao nosso coração. Eu sou o pastor Antônio Novelo, sou pastor aqui na cidade de Itabatinga, na fronteira com a Colômbia, com o Peru, junto aos ribeirinhos, junto aos nossos irmãos ticunas, tanto do Brasil, da Colômbia e do Peru. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados por 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as suas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Pedro e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesárea, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo até com ele, e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estavam assentados no tribunal, e lhes fez uma prática, e o povo exclamava a voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.
Presta atenção, amados. Eu queria apenas lhe fazer uma pergunta. Como uma pessoa consegue dormir tendo uma sentença de morte para o dia seguinte? Vamos fazer uma oração? Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler, de meditar, de praticar, de vivenciar a tua palavra. Deus, o que eu lhe peço neste dia é que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria, discernimento, unção, para ministrar a tua palavra aos nossos corações, a homens e mulheres de Deus tão preparados para cuidar das tuas ovelhas, Senhor. Peço a tua graça, a tua unção sobre a minha vida, sobre a vida de cada pastor que pastoreia as suas ovelhas, que administra a tua casa, não só na quarta região, mas em todo o Brasil e mundo afora. É a oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amado, essa palavra falou muito ao meu coração, mas muito, porque nessa pandemia, algumas igrejas, algumas cidades já estão com as suas igrejas abertas, com algumas restrições, algumas ainda em lockdown, igrejas fechadas. E quantas pessoas sendo acometidas não só pelo coronavírus. Eu tenho um casal de médicos da igreja, eles costumam me dizer que eles têm atendido muito mais o lado psicológico das pessoas do que propriamente esse vírus. E aí eu queria lhe fazer de novo a mesma pergunta: como pode Pedro dormir tão profundo que um anjo teve que despertá-lo, teve que acordá-lo? Quando eu vou acordar meus filhos, principalmente o mais novo, para ir para a escola, eu vou lá: João, meu filho, vamos? Está na hora, vamos para a escola? Isso, 6 horas da manhã. Mas a Bíblia diz que o anjo teve que acordá-lo e disse: levanta depressa. Então isso significa que o anjo foi lá e teve que cutucá-lo, teve que despertá-lo, e disse: Pedro, bora, levanta, Pedro, acorda, Pedro. Aí eu queria de novo lhe fazer a mesma pergunta: como pode alguém conseguir dormir tão profundo, tendo uma sentença de morte para o dia seguinte? Porque ele sabia que ele foi preso. Herodes mandou prendê-lo porque matou uma pessoa e agradou os judeus. E ele falou: opa, vamos matar mais um. Mas se você leu esse trecho da palavra, a Bíblia diz: Herodes mandou prender. Herodes pôs 4 quartéis, 16 soldados para guardar Pedro. Olha como Deus age. Usou o melhor exército da época para guardar, vou repetir, guardar Pedro. Herodes mandou prender, mas Deus mandou guardar. E ele ficou guardado. Ele dormia e tinha 16 pessoas cuidando dele. A Bíblia diz que quando o anjo foi acordá-lo e disse: Pedro, levanta depressa, as algemas caíram, as correntes caíram. O anjo andou, os guardas não viram, passou por 2, passou por outras guardas, a porta de ferro se abriu, todos os 16 soldados que guardavam Pedro não viram ele sair. Sabe o que isso significa para mim? E eu creio que serve para você.
Pedro dormia simplesmente porque toda a parte humana que lhe cabia, ele fez. Ele leu, ele orou, ele jejuou, ele creu, ele confiou, ele aprendeu a crer, ele aprendeu a descansar, ele aprendeu a confiar, ele aprendeu a esperar no Senhor. Porque Pedro fez toda a parte humana que lhe cabia, ele sabia que podia confiar que Deus faria toda a parte divina. Ele dormia. Se você, meu amado pastor, minha amada missionária, meu amado presbítero, você que está aí à frente de uma congregação, de uma igreja, se você fez e está fazendo toda a sua parte, descanse, relaxe, confia, creia, espera e deixa Deus fazer a parte dele. Se você leu todo esse capítulo e entendeu, você vai ver que depois Herodes mandou justificar, mandou agir com justiça sobre os soldados. Você vai ver que depois, num certo momento, ele estava com as trajes reais e ele deu uma palavra e o povo dizia: isso não é um homem, isso é Deus falando. A Bíblia relata que no mesmo instante, algumas versões diz vermes, outra bichos, ele pereceu, ele morreu comido por vermes, por bichos. Então, meu amado, creia que todos os seus inimigos serão derrotados e você será vencedor. Esses dias eu ministrando na igreja e eu disse: Deus não nos livra do problema, Deus nos livra no problema. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha do fogo. Então talvez você tenha que enfrentar algum problema. Deus não vai te livrar do problema, mas se você fez toda a parte humana que você temos que fazer, você creia que Deus vai te livrar no problema. Descanse, relaxe, confie. Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Essa palavra falou muito ao meu coração e eu creio que também falou e falará ao seu. Deus lhe abençoe.